E aí, pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio do nosso podcast. Eu trouxe um colega, gastroenterologista e endoscopista para conversar com a gente e tirar várias curiosidades sobre os procedimentos endoscópicos. Hugo, obrigado pela participação hoje. Imagina, eu que agradeço, né, o convite. Espero poder contribuir aí de alguma forma. Vamos tirar umas curiosidades do que a gente vê todo santo dia na Todo dia. clínica. É isso aí, é a nossa rotina, né? É importante a gente falar também que às vezes o pessoal tem medo de fazer endoscopia, fazer exame endoscópico, né? Então, como funciona a endoscopia? Quanto tempo mais ou menos o exame? Só para o pessoal saber como é que funciona. Perfeito. Então, endoscopia, né, aquele exame já amplamente conhecido, né, é um exame relativamente simples, rápido, indolor, né? Na maioria dos serviços a gente faz com equipe de anestesia, com boa sedação, para garantir um conforto e uma qualidade de exame. Soninho Um sono maravilhoso. maravilhoso, sono dos deuses, né? Então acaba que quando bem feito, bem executado, é um exame que as pessoas costumam até gostar, né? É, e que a gente consegue olhar bastante coisa ali, né? E Fazer bastante diagnóstico com o exame, né? traz muitas informações relevantes, muitas vezes para ajudar aí no contexto clínico que o paciente está sofrendo, está apresentando, né? É, E também pode, logicamente, proporcionar alguns tratamentos, né? De algumas sim. situações. Então, além desse valor diagnóstico que o exame tem, ele também tem valor terapêutico para diversas condições clínicas Com aí. certeza, às vezes fazer alguma biópsia, alguma coisa e fazer algum procedimento, como tu comentou. E eu Perfeito. uso bastante no pré-operatório também, né? Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia bariátrica, é extremamente importante saber em que situação se encontra aquele estômago antes de Perfeito. operá-lo, né? Exatamente, né? A endoscopia, nesse caso, aí funciona como um radar, né? Sai aí rastreando, vê quais são as Com condições que aquele certeza. estômago apresenta antes de passar aí por alguma intervenção cirúrgica, né? E tem alguma rotina de endoscopia? Porque a gente está falando aqui de pré-operatório, de exame de paciente que está sentindo alguma coisa, mas aquela pessoa Uhum. que não sente nada, tem indicação de fazer o exame? Olha, em alguns casos, sim, né? Depende da idade, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente está buscando rastreamento precoce de câncer, então Sim. tem um objetivo preventivo, né? Então, hoje em dia, 45, 50 anos já é uma idade razoável para se Dá iniciar para essa aproveitar prevenção. que vai fazer a colonoscopia e Aproveita a já fazer a colonoscopia, endoscopia já faz juntos. a primeira endoscopia junto, né? Também pacientes que às vezes têm histórico na família, já Sim, conhecido, em parentes, especialmente de primeiro grau, que já tiveram câncer gástrico, né? Isso sim. falando daqueles pacientes assintomáticos, né? Isso. É, porque às vezes o paciente sente alguma coisa, mas, pô, toma omeprazol há 20 anos, aí tá mascarando o sintoma e às vezes nem sabe que tá Exatamente, sentindo alguma coisa, exatamente, né? é isso aí. Daí a gente cai naquela história que o pessoal às vezes diz, que tomou omeprazol, o omeprazol deu câncer. Não, mas o cara tá mascarando um sintoma há 10, 15 anos de alguma coisa e não Exato. sabia, né? Vem levando, né? Isso mesmo. Então, o primeiro sinal, já tem alguma coisa estranha, já procura, já faz o exame, porque é rapidinho ali, né? Um examezinho de 10 minutinhos Isso mesmo. E tá hoje em dia visto. já amplamente acessível, né? Então, não perder a oportunidade de É, estar diagnosticando e tem o exame tratando no SUS, tem no precocemente. plano de saúde, tem em tudo que é lugar, né? Então, Tudo é um que é exame lugar. muito tranquilo de fazer. Exatamente. E outra coisa que a gente encontra bastante nos exames, a tal da bactéria do estômago, a H. pylori. É isso Como é aí. que a gente faz essa pesquisa? Como é que a gente vê Tá. ela? Então, a H. pylori, essa bactéria já também muito conhecida, né? Principalmente em países assim como o nosso, que a prevalência é muito alta, por causa das Uhum. condições de saneamento não são lá As ainda ideais, né? melhores. Então, a bactéria H. pylori é uma bactéria que vive no estômago, né? Ela precisa daquele meio ácido ali para sobreviver, para proliferar. E hoje em dia a principal forma, né, da gente detectar um micro-organismo é através da endoscopia com biópsias, né? Sim. Existem outros métodos, mas a nossa rotina é mais com a pesquisa por meio de biópsia, porque já na maioria dos lugares já é rotineiro que se faça a pesquisa na oportunidade da realização de uma E endoscopia. provavelmente esse paciente vai estar com algum sintoma, né? Então já Exato. aproveita e Então, já dá muitas vezes ele já vai fazer endoscopia porque por está com algum algum outro sintoma. motivo. É. Então, a endoscopia, além de possibilitar fazer a pesquisa da bactéria, ainda possibilita ver como está a mucosa, né? Se essa bactéria Sim, já está causando alguma situação, uma úlcera, uma gastrite mais intensa. Então, tem essas informações, além de sim. possibilitar a visualização. Já consegue planejar o tratamento Exato. de tudo. Mas tem outros métodos, né, não invasivos, né, especialmente Uhum. aqui no Brasil ali o antígeno fecal é um teste laboratorial, ele
ele depende de boas amostras, amostras de qualidades ali de fezes, né, para fazer a Uhum. pesquisa. Ele tem uma boa acurácia. Também é uma alternativa. Sim. Existe o teste respiratório da ureia, que é considerado até um exame padrão ouro, Sim. tanto para diagnóstico não invasivo, quanto para controle de cura após o tratamento. Uhum. Mas aí a gente se esbarra numa situação limitante, que é um exame mais Não tem difícil tantos acesso. lugares também, né? Exatamente, são poucos centros que têm disponibilidade do Sim. teste. Então assim, se fez a endoscopia, viu que tem a bactéria, tu sempre trata? Olha, as diretrizes atuais caminham para essa recomendação geral, né? De Sim, que esse um é um paciente debate gigantesco, né? O gigantesco. trata ou não trata? Por muito tempo tinha ali as recomendações mais específicas, mas hoje a gente vê que as diretrizes atuais estão caminhando para isso, Sim. para tratar aquele paciente que tem a infecção ativa, né? Até porque às vezes pelo menos, eu acho muito arriscado eu fazer o exame, deu ali que tá positivo e eu não tratar o paciente e esse paciente se perder. Então eu não Exato. sei se essa bactéria pode vir a complicar com o passar do tempo ou não. Agora ele pode estar sem sintomas, Sim. depois a gente não sabe. Então a gente tem essa questão do segmento, saber se o paciente vai absorver bem as Que às vezes o informações. paciente, tô bem, nunca mais aparece. E Né? também tem sempre aquela situação que gera um desconforto no consultório, o paciente saber que tem um micro-organismo ali que não pertence ao seu corpo e que vai ficar ali Exatamente. esperando um pouco para ver o que vai É acontecer, né? aquela Então, coisa, se eu fiz, se eu testei, se eu a- testei, acusei, agora agora resolve, né? agora resolve. É isso aí. E vamos falar um pouquinho sobre também os métodos de emagrecimento que a gente conversa bastante, aquele paciente que ainda não tem um IMC para fazer uma bariátrica, mas Uhum. tem um desejo de emagrecer. O Perfeito. balão. O balão. O que tu pode nos dizer do balão? Como é que ele funciona? Quais são os tipos que tem? Como é que funciona esse acompanhamento também, né? Perfeito. Então, o balão, ele é um dispositivo implantável, né? A gente implanta um balão através de uma endoscopia. Sim. A maioria dos balões, os balões convencionais, eles ainda necessitam de ser guiados por endoscopia até o estômago, né? Ele entra Sim. murcho e ali a gente tem opções de balão que a gente pode inflar ele com soro fisiológico. Tem opções de balões que a gente pode inflar com ar. O mais comum aqui na nossa prática, né, no Brasil de forma geral, é com líquido, né? Mas ainda existe aí esses balões deglutíveis, né? Que Sim. também, dependendo aí do centro de serviço, pode ser que se encontre, né? Sim. Mas falando dos convencionais, a gente tem dois tipos, né? Que são balões de 6 meses, são balões para 1 ano, né? Então, são testados, fabricados para ser seguido, né? Esse tempo, esse período. O objetivo aí, as indicações geralmente são pacientes com IMC acima de 27, que falharam aos tratamentos clínicos, né? As medidas conservadoras, dieta, atividade Que física. a gente vê que tá focando também, né? E até mesmo aquele uso de medicações, né? Ou às vezes E pode ser até associado também, né? geralmente esse combinar, essa multidisciplinaridade, né? É importante. Sim. E até é importante que quando o paciente vai dar esse próximo passo para um método já ali invasivo, mesmo que Sim. minimamente invasivo, já tem essa bagagem, né? Para trazer isso para uma próxima etapa. É isso. Então, eu acho que o paciente ideal para o balão é aquele que está buscando uma ajuda, um pontapé inicial, mas que entende o balão como algo Sim. temporário para iniciar Eu um acho que isso é processo de que ele deverá Eu continuar, acho né? que isso é o principal, né? Porque senão depois que tirar o balão, pode voltar tudo de Volta novo. tudo e se Porque não o cuida muito estômago rápido. tá ali, o tamanho tá ali, a cabeça tá ali também, né? Exatamente. Então nada vai modificar com relação à Sim. capacidade gástrica, né? Então precisa de toda essa multidisciplinaridade, esse acompanhamento, E a gente vê que essa às vezes consciência. o paciente tem muito sintoma, coloquei o balão, mas estou tendo muito refluxo, não estou conseguindo comer. Existem alguns balões que é possível malear isso, né? Diminuir ou aumentar o Perfeito. tamanho. Ótima pergunta, né? Então, hoje em dia a gente conta aí com um balão de 12 meses e alguns tipos, né, desses balões de 1 ano possibilita ajustes, né? A gente chama de balão ajustável. Então, é muito comum esses sintomas iniciais, né? Esses sintomas adaptativos, né? A maioria das pessoas, mais de 80%,
das pessoas que colocam o balão vão experimentar sintomas desconfortáveis naquele primeiro momento, né? Uhum. É muito comum náuseas, vômitos e até mesmo dor abdominal, né? Sim. É Tá com uma bola ali ocupando uma um bola, pedaço um do corpo estômago, estranho, né? né? Como se o estômago entendesse que tem um corpo estranho e E vai ele querer vai expulsar. exato, vai querer botar para algum lugar. E aí, junto com essa tentativa, vem esses sintomas Sim. bem comuns, bem frequentes, né? Muitas vezes a gente ajuda ali com um coquetel de medicamentos para passar por essa etapa, que pode durar aí de 3 dias até a primeira Um semana. ajuste na alimentação também, né? Porque não adianta Exato. colocar o balão e achar que vai sair comendo qualquer coisa, né? Precisa cuidar da dieta, então nos primeiros dias dieta líquida restrita, né? Justamente Para ir para adaptando as coisas. adaptar e diminuir o risco de intolerância ao dispositivo, né? Sim. Então, esse balão ajustável, ele tem essa carta na manga, né? Em caso o paciente está aí num cenário de muito sintoma, de não estar tolerando bem essa fase, a Sim. gente poder diminuir o volume dele, né? Então, até ajudar um pouco a passar por isso. E E, por essa qualidade do balão, diminui também as sim. taxas de intolerância ao balão. E depois desse período aí, desses 12 meses, o balão ele é retirado por endoscopia, ele sai sozinho, como é que funciona? Certo. Os balões convencionais, eles precisam de endoscopia, tanto para colocação quanto para retirada, É né? importante para ver também ali se não tem Exato. nenhuma gastrite, nenhuma úlcera, porque às vezes Sim. o contato ali do balão pode machucar um pouquinho também, né? Pode. Existem os balões, eles têm aí como um risco adicional o desenvolvimento de úlceras gástricas. Não é um risco alto, né? Sim, Mas é maior do que quem não está usando nada. com certeza. A gente deixa ali um protetor durante o tempo que ele está usando, mas Uhum. mesmo assim o risco existe, não pode ser ignorado. Então a Sempre bom dar uma endoscopia olhadinha sempre depois. ajuda a gente a dar essa Sim. finalizada, essa concluída no tratamento, né? Porque tem os balões, esse que comentou que é o deglutível, né? E daí a gente Sim, não sabe como estava a situação daquele estômago antes e depois. Então, exatamente. o Então paciente tem que estar totalmente assintomático de qualquer coisa tem que estar muito gástrica bem, para obrigado, né? colocar. É. E esse balão deglutível, ele é como se estivesse deglutindo uma cápsula um pouco maior, né? Uhum. Ele vai expandir automaticamente E ali no aí é o tamanho estômago, fixo, né? Não um tem esse tamanho fixo. benefício do. E geralmente também um outro fator dele é a duração, né? Esse balão não tende a durar muito tempo, ele vai de 3 a 4 meses, Então é bem menos do que os outros e ali. aí ele vai ser eliminado mesmo pelo Sim. trânsito intestinal ali. Aí ele vai diminuindo e aí vai-se embora. Vai-se embora. Aí Vai-se não tem embora. esse benefício do ajuste, né? Então, Exato, se nenhum não, se não ajuste. tolerar, Sim, aí vai exatamente. ter que fazer endoscopia para tirar. É isso aí. E falando então, já que a gente comentou de coisas para perda de peso, né? Depois que fez a bariátrica, a gente sabe que uma coisa que acontece, não bastante, mas que pode acontecer, é o reganho de peso. O que a gente tem de terapias endoscópicas para melhorar isso? Porque a gente sabe que às vezes, pô, fiz a cirurgia já faz muito tempo e ali a anastomose, para o pessoal entender, a costura, né, do Uhum, estômago com o intestino, às vezes pode dilatar. Isso aí dilatando é uma facilidade para a comida cair direto no intestino e aí não vai ter a saciedade, né? Não vai ficar comida perfeito, parada ali no estômago. perfeito. Então, o Então, que a gente pode fazer endoscopicamente para melhorar isso aí? certo. Então, essa condição, né, em que pode ser presenciada em pacientes num pós-operatório de um bypass, por exemplo, após Uhum. alguns anos, especialmente ali pelo 5º ano, em que é documentado, que é visto um reganho de peso, a gente precisa fazer uma avaliação desse paciente, né? Sim. Uma endoscopia, mas também uma avaliação clínica para saber se realmente pode ter uma alteração anatômica que está Para favorecendo entender o isso, porquê desse reganho, ou se é né? aquele paciente que de repente parou de acompanhar, parou de seguir ali com a equipe Uhum. multidisciplinar, parou de exercer as mudanças no estilo de vida. Então é importante resgatar esse paciente, Sim. a gente entender o Até porque existe contexto. uma grande tendência do paciente, depois de um certo tempo que ele tem o reganho, dele achar que alguma coisa aconteceu. Ah, meu estômago Exatamente, dilatou, alguma exatamente. coisa aconteceu aí. É muito importante entender que nem sempre que vai Ah, acontecer o reganho de peso é porque a anastomose vai estar dilatada. sim, Mas aí entra o papel da endoscopia, de fazer essa avaliação e com ver se com esse certeza. reganho de peso tem essa condição associada, né? Uhum. A gente considera uma anastomose gastrojejunal com diâmetro normal, aquela que é até 15 centímetros, né? Que ainda é, 1,5 é, centímetros, 15 milímetros. 15 milímetros, 15, 15 centímetros, centímetros. aí não, né? Então, a partir de
15 milímetros ou 1,5 centímetros, a gente considera essa dilatação. Uhum. Ocorrendo a dilatação, pode acontecer de diminuir o tempo de Sim. permanência, né, do alimento no Uhum. estômago, e isso diminui a questão da saciedade. Sim. Então, nesse sentido, um dos principais tratamentos endoscópicos, né, que a gente pode lançar mão é a terapia com coagulação com plasma de argônio, né? Sim. O que consiste o argônio, né? O argônio, ele é um gás. E a gente, através de um catéter, do canal de trabalho do endoscópio, a gente introduz um catéter que, na ponta desse catéter, a gente consegue, né, expelir esse Esse gás. gás. E Uhum. através de uma faísca elétrica, de um eletrocautério, a gente promove ali uma corrente elétrica, né, que viaja através do gás, do argônio, e vai criar um plasma, né, que é Sim. um tipo de energia, Vai né, soltando o um choquinho. choquinho. Então, em termos técnicos, a gente chama de eletrofulguração, né? Sim. Então, naquela região anelar, né, que é a anastomose, onde foi reconstruído e fez a junção do remanescente gástrico com o desvio intestinal, onde a gente vai atuar com essa eletrofulguração. A gente vai, bem dizer, cauterizar, coagular, a gente vai Vai induzir. queimando aquela região Exato. ali. Para induzir ali um processo inflamatório, Sim. depois disso vai vir um remodelamento, uma Uhum. fibrose, e com essa fibrose a gente espera obter uma redução do calibre, né? Quantas sessões geralmente são necessárias para chegar num resultado legal? Olha, Depende isso do tamanho também, depende, né? mas de 1 a 3, uma média de 2, vamos colocar Uhum. assim, mas isso depende de qual era o diâmetro da anastomose Sim, inicialmente e também da resposta inflamatória de sim. cada pessoa, E o né? espaço entre essas sessões? De 4 a 8 semanas. Ah, A tem gente que dar, costuma tem usar que dar o mais tempinho 8 para semanas para cicatrizar estar bem ali, para bem estar bem cicatrizado, cicatrizado. e a gente só pode fazer uma nova sessão se a gente vê uma completa cicatrização, Claro, né? não, e às vezes o Por questão de pessoal segurança. pode ouvir isso, falando, de reação inflamatória, achar que é uma coisa ruim, mas é uma coisa muito natural. Até a gente, quando faz a Sim, cirurgia, a gente não faz anastomose com 15 milímetros, com 1,5. A exatamente. gente faz maior, porque Exato. 3, 4 centímetros, porque a gente sabe que aquilo ali vai fazer uma reação e vai diminuir, né? Exatamente. Então, Então, é um é um processo processo natural da onde a gente natural. está fazendo E um é importante dizer procedimento. que é um procedimento também que não dói, assim, não vai Sim, causar dor. A gente está fazendo, tá queimando a anastomose, com mas isso é um certeza. procedimento indolor. O paciente pode ter no máximo ali um desconforto, mas isso está mais associado ao fato de ser um gás e causar uma certa distensão do Ah, que a sim. própria processo aí na mucosa, E na aí depois anastomose. manter uma dietinha mais leve ali também. Muito importante também, né? Então, isso a gente sempre faz, esses procedimentos bariátricos, sempre com uma nutricionista treinada, né? Uma equipe capacitada, Sim, porque a dieta, ela vai fazer parte de todas as etapas é desse o ponto mais tratamento, importante, né? e o ideal é que ela vai sendo modificada conforme a fase evolutiva que tiver nesse tratamento, tanto Sim. para o balão quanto para o argônio, né? Nessa fase inicial do balão e também do argônio, a gente geralmente precisa de uma dieta líquida para poupar esse estômago, né, que Que está às vezes o passando. pessoal acha que é só fazendo a cirurgia que passa pela dietinha líquida, né? Exatamente. E também, né, grande parte, né, dos Sim. resultados que a gente obtém com isso também é por esse paciente estar seguindo ali uma reeducação alimentar, né? E eu vi também que se a gente fizer o sleeve, depois de um tempo, claro, pode dilatar um pouco, ou às vezes o próprio procedimento mais antigo ficou muito largo, também daria para fazer o argônio para diminuir o tamanho do sleeve? Sim, tem terapias também endoscópicas voltadas para isso, né? Em centros Sim. mais especializados, a gente também tem como atuar no sentido de Não, reduzir o não é só calibre, na, né? na Não é só costura na ali, costura, então. Maravilha. exatamente. Show. Isso aí. E aí, falando, que é sempre importante dizer que, claro que existem complicações, são raras, né? Não é o que Uhum. nenhum cirurgião espera, mas pode acontecer. Então, por exemplo, eu fiz ali a cirurgia, fiz a anastomose e acabou fechando demais, acabou estenosando, o contrário do que a gente precisou no Perfeito. argônio, né? Então, tudo que eu como trava ali porque não tem espaço suficiente para Ex- passar, para seguir o trajeto. Tem alguma coisa para fazer, então, quando a gente tem a temida estenose? Ainda bem que tem, né? Então a gente está falando aí do outro lado da situação, né? É, Em que a anastomose fechou demais ali após a cirurgia, né?
Então aqui a gente precisa dilatar, né? E não reduzir o diâmetro dessa Sim. anastomose. Então o paciente geralmente vai cursar com dificuldade na passagem do alimento, com entalos, com vômitos, né? Então o que que a gente pode fazer? Na maioria das vezes aí, né, o que é o principal, a primeira linha de tratamento são dilatadores pneumáticos, né? Sim. Que nada mais é do que um balão, né, que a gente passa pelo próprio canal do aparelho, Uhum. posiciona ele ali bem no meio da anastomose que está fechada e a gente Vai expande, enchendo o pneuzinho enchendo o ali. pneuzinho com ar e ele vai promovendo aí, né, essa Claro. dilatação E com da... certeza vai fazendo isso devagar em várias Exato, a gente não sessões, né? pode, né, também Já dilatar resolver tudo no muito, mesmo dia. resolver tudo e também, senão o cirurgião vai ficar bravo com o endoscopista, Vai dar porque vai problema. acabar perdendo um pouco do trabalho dele, né? Se a É, gente dilata demais, a gente perde o efeito também da própria cirurgia, né? sim, Então com isso tem que ser certeza. feito com critério, de preferência Aos de forma poucos. sequencial, né? Entendendo como é que vai ser a resposta desse É, paciente. isso não é uma coisa que acontece com frequência, mas a gente sabe Sim, que é uma coisa que pode acontecer. Mas a gente sempre deixa o protetor gástrico depois da cirurgia exatamente por isso, por saber que perfeito. pode fazer essa reação, ou às vezes pode fazer uma úlcera ali na volta, né? Porque faz Sim, toda uma reação sim, inflamatória. Então, isso pelo menos é uma das coisas que a gente sabe que pode acontecer e também tranquilamente tem como a gente é isso aí. consertar, Isso né? mesmo, isso mesmo. E outras coisas também a gente consegue resolver, às vezes tem um sangramento, alguma coisa, por qualquer motivo que seja, a gente também consegue resolver por endoscopia, né? Perfeitamente, né? Então, se um sangramento digestivo, né? Um digestivo alto ali no estômago, na anastomose, essas coisas que podem acontecer com qualquer pessoa, né? Sim, Então, a endoscopia possibilita identificar a origem desse sangramento, qual é a causa e também com as intervenções hemostáticas, né, necessárias, né? Então, a gente dispõe de ferramentas que claro, vão ser aí propriamente utilizadas a depender de qual é a causa desse sangramento, né? sim. E uma coisa que para nós é muito importante no pré-operatório, bom, entre decidir se eu vou fazer o bypass ou se eu vou fazer o sleeve naquele paciente, eu tô com duas opções. E aí a gente decide na endoscopia. Vou fazer a endoscopia e aparece um refluxo muito intenso. Aí a gente opta ou não por um método, porque a gente sabe que o sleeve piora muito o refluxo. Perfeito. Qual é a relação que tu vê da obesidade com o refluxo? Quão frequente é isso no Ah, consultório? então, assim, na verdade, a gente sabe que a obesidade, ela é um dos principais fatores de risco para a doença do refluxo, né? Sim. Existe uma relação direta, assim, quanto maior o IMC, maior são os riscos de desenvolver Uhum. a doença do refluxo gastroesofágico. Da mesma forma que também aquelas perdas de peso, mesmo que pequenas, 5 a 10%, também vão Ajuda ter um bastante. impacto positivo no controle da Sim. doença, né? Também os pacientes com maior peso têm mais riscos para hérnia de hiato, que é uma condição que muitas Uhum. vezes está associada à doença do refluxo. Então tem uma relação já bem conhecida, né? Sim. Então é importante mesmo essa avaliação com É, endoscopia, especialmente antes de definir a estratégia que às cirúrgica. vezes o pessoal que está bem acima do peso chega na consulta com a intenção de fazer cirurgia para o refluxo. E a Sim. gente não tem indicação de fazer cirurgia para refluxo no paciente que está acima do peso, porque o Aham. principal é perder peso. Perder peso, Então, o principal. paciente que a gente vê que está com uma esofagite muito grave, um refluxo muito grave e obeso, a gente indica o bypass, que aí já Perfeito. resolve duas coisas, com Perfeito. certeza vai É isso resolver aí. ali, já mata o... Isso mesmo. Então, o endoscopista e o cirurgião sempre muito bem Estão andando alinhados, sempre andando sempre junto juntos. ali. É isso Se mesmo. vê uma H. pylori, trata antes de operar. Isso. E existe outro procedimento que a gente vê, pelo menos lê sobre, que Uhum. é a bariátrica endoscópica. O pessoal chega muito no consultório perguntando também quando que se indica, como é que faz, como é que funciona essa bariátrica endoscópica. Muito bem. Então, a gastroplastia endoscópica ou endossutura, né, é um Uhum, procedimento endoscópico totalmente, em que a gente faz a redução do volume do estômago através de suturas internas, né? sim, Então, não tem cortes, mas às vezes, a gente consegue promover uma redução desse volume do estômago, né? sim. Causando uma restrição alimentar, isso ajudando com o processo de perda de Como peso, se com o aumento fizesse o da sleeve saciedade, ali. muito semelhante ao sleeve, só que nesse Uhum, caso aqui sem cortes. Então, sim, acho que a principal indicação, ela está naquele paciente com IMC entre 30 e 40,
que falharam a tratamentos clínicos, né? Sim. Já tentaram com suporte psicológico, nutricional e também atividade física. E, na maioria das vezes, aquele que não quer passar Fazer, por um sim. procedimento cirúrgico ou que não pode passar por um procedimento cirúrgico. Então, Sim. existe a endossutura que é... E também que precisa mudar a cabeça também, saber que vai ter a dieta específica, aquela coisa toda, pro pessoal não achar que só porque é por endoscopia que tá tudo liberado. liberado. A vida tá tranquila. E também com o tempo essas suturas podem ir soltando, né? Olha, as suturas, os pontos, você pode até fazer uma avaliação futura com endoscopia e achar que esses pontos estão soltos. Mas não é só as linhas que seguram o grampeamento, né? Isso com o tempo vai desenvolver uma fibrose, uma Aquela cicatrização, mesma reação a mesma ali. reação. E isso é o que vai dar um longo prazo, né? Sim. Do remodelamento, da cirurgia, da sutura, da redução de calibre que foi feita. Sim. Então, soltar os pontos, isso é menos comum, é improvável, Sim. porque na verdade o que se cria ali É a mais reação inflamatória que profundamente faz ali. é através dessa reação inflamatória. Sim. É importante a gente falar que, infelizmente, o plano de saúde não está cobrindo esse Não tá cobrindo, procedimento, não é né? barato, né? É, Então, a endoscopia, sim. sim, Agora, a endossutura, a bariátrica endoscópica, perfeito. aí já é outra história. Outra história. Tudo bem. E chega bastante no consultório também, né? As famosas canetinhas, né? Então, Victosos e Pique, todos esses nomes, Monjaro, todos esses nomes comerciais, às vezes até em comprimido também, né? Uhum. O Ribelcius. Cada dia mais comum, né? Cada dia mais comum e tá. Mesmo precisando de receita, é uma loucura como o negócio tá deliberado, assim. Sim. Como é que funciona para fazer endoscopia o paciente que está usando esses medicamentos? Porque a gente sabe que tem alteração, né? Uma ótima pergunta, né? Essas medicações estão cada dia mais comum, muitas pessoas estão usando, e sim, existe particularidades importantes para o tempo de jejum, para as medidas com relação ao preparo desse paciente para um Sim. exame de endoscopia, né? Porque esses medicamentos, eles retardam muito o esvaziamento gástrico, né? Então, E assim que a gente fica sem fome com elas, né? Porque a exatamente. comida fica parada ali dentro uma eternidade. Esse é um dos mecanismos que faz a coisa acontecer. Então, é muito importante alinhar, né, com a equipe que vai fazer o exame, com o serviço que vai fazer. Avisar que tá usando, né? Exato, avisar que está usando, avisar o profissional que está solicitando o Sim. exame, porque esse tempo, ele de suspensão da medicação antes do exame, ele vai variar, né, de 7 dias a 21 dias, dependendo do serviço que o paciente vai fazer, o procedimento. Sim. Também se tem ou não algum sintoma associado. E também se o paciente está usando a medicação, às vezes, para um controle de um diabetes, por exemplo. Sim. Não poder aí ficar tantos dias sem o uso de uma medicação, com né? certeza. Então é muito importante estar sempre em contato com a equipe médica. E acontece, às vezes, o pessoal achar que não é importante, não lembrei. Já aconteceu de eu marcar a cirurgia de um paciente, e aí depois da cirurgia estar marcada, ele começar a medicação. Aí tem que Sim. suspender e remarcar. Aí a Exatamente. anestesista orientou para remarcar em 3 semanas, então tinha que parar por 21 dias a medicação. Então é muito importante, porque isso é uma questão de segurança para o paciente. Para o né? paciente e também a gente fazer um exame de endoscopia com o estômago cheio de comida não vai ter finalidade nenhuma, né? Além de não conseguir visualizar ver adequadamente a mucosa, existe um risco, né, da broncoaspiração. O paciente Sim. que está sedado e tem conteúdo alimentar no estômago, aquele conteúdo pode voltar Com ali certeza. para a via aérea e causar um quadro Não, imprevisto. e tem pacientes que já tem naturalmente um retardo do esvaziamento Exato. gástrico e ainda tá usando alguma medicação. Às vezes pode ficar 24 horas de jejum que vai seguir tendo comida Vai lá seguir. dentro, ainda mais dependendo do que comeu. Acontece, né? Ainda É. bem que é a exceção, não é a regra, mas alguns casos, como o uso dessas medicações, é bom que se tenha. Geralmente aquele jejum pro exame ali de 8 a 12 horas, dá pra ver tudo tranquilo. Na maioria das vezes vamos ver tudo, vai dar tudo certo. Muito bem. Isso Agora, aí. se usar a medicação, tem sempre que avisar, com Tem certeza. O cuidado de suspender aí um tempo antes. Que o pessoal às vezes começa, não avisa e daí lembra de avisar quando tá Sim. lá deitado na maca. Muitas vezes a gente faz aquela perguntinha na consulta, tá usando alguma medicação contínua? Às vezes o paciente não considera as canetinhas, Sim. os comprimidos emagrecedores como uma medicação, né? Porque eu não tô usando pra diabetes, então tô Exato. usando só pra perder peso e não lembra de Não falar. lembra de falar. Tem alguma doença? Usa algum
remédio? Não, não uso nada. Claro, Exatamente. Então, pensou que era pra alguma doença. Não, realmente, pra alguma doença não é. Eu tô usando só pra perder peso. muito E aí importante. esquece disso. Exatamente. Então eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas aqui hoje, tirei todas as minhas curiosidades também em relação aos procedimentos endoscópicos. Espero não precisar encaminhar nenhum paciente para fazer nenhum procedimento, se tiver alguma anastomose alargada, alguma coisa assim. Mas se tiver, com certeza vou encaminhar, porque a gente sabe que são procedimentos totalmente seguros, tranquilo de fazer. Bem, Então, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. eu que agradeço, então, a oportunidade, o convite. E assim, eu espero receber pacientes seus sim, mas não aqueles com complicações. É que aí, Mas os sem complicações, eu faço tranquilamente meus exames de pré-operatório. Eu quero ver o estômago que eu tô operando. é verdade, então tem isso mesmo, né? Essa é a vantagem de conversar com um colega, né? É isso aí. Então, eu fico à disposição, agradeço o convite, a oportunidade de estar Muito aqui. Espero obrigado. ter contribuído aí com esse Com, bate-papo muito agradável, com inclusive. certeza. Ainda mais que eu já vou fazer a propaganda, porque balão eu não coloco, né? Então, aquele paciente que ainda não tiver IMC para operar, eu já tô repassando para dar uma conversada contigo. Vamos lá, estou à disposição, vai ser um prazer receber e também ajudar nessa caminhada que a gente sabe que não é fácil, né? Maravilha. Muito obrigado. Por nada.